A arte da excelência humana. Como você conseguir ter resultados precisos para mudanças específicas que você quer ter e que você quer gerar no seu paciente. Qual é a origem da PNL? Vamos entender de onde vem esse negócio. Foi criada por John Grinder inicialmente e Richard Bandler, e também Frank Pearson, mas principalmente conhecido aqui por criação de John Grinder e Richard Bandler, um psicólogo matemático e um linguista. Então, Richard Bandler era um matemático que, ao estudar psicologia, falou, caramba, que ciência é essa? Que ciência é essa? Que às vezes dá certo, às vezes não dá e tá tudo bem. Que às vezes demora meses, às vezes demora anos, às vezes demora uma década. Então, para a mente de um matemático exato, a psicologia, lá no início dos anos 70, parecia algo muito etéreo, entendeu? Ele quis entender o seguinte, cara, quem são os caras que têm resultado sempre? O que eles fazem de diferente? E aí, ele se associou a John Grinder, isso foi uma pesquisa ali bancada, inclusive, pela própria Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, e eles estudaram os 3 maiores profissionais do desenvolvimento humano da época, nos Estados Unidos, que eram Fritz Perls, criador da Gestalt terapia, Virginia Satir, né, uma terapeuta sistêmica, e Milton Erickson, pai da hipnoterapia moderna, hipnoterapia ericksoniana. Da modelagem desses 3 grandes gênios, ou seja, assistindo às sessões desses 3 grandes gênios, e lá, anotando o que eles faziam, surgiu a programação neurolinguística. Por quê? Porque era da modelagem de gênios. Esses gênios, eles eram tão acima da média, que eles tinham alunos, mas os alunos não conseguiam fazer exatamente como eles, sabe? Aquilo que você sabe fazer muito bem, que você não consegue nem explicar para outra pessoa fazer, eles foram ficando tão acima da média, eles conseguiam resultados em uma única intervenção. Por exemplo, o Perls fazia na frente de uma plateia, uma única intervenção e mudava a vida da pessoa. Mas você assistindo aquilo, eram tantas complexidades do que ele fazia que as pessoas não conseguiam replicar. E um matemático genial, psicólogo, junto com um linguista, foram codificando quais eram as estratégias que eles repetiam, como eles ressignificavam crenças. E aí surgiu aí, 14 padrões diferentes de ressignificação de crenças. Como chegar rapidamente no ponto fundamental, uma comunicação precisa e rapidamente entender com clareza do que se trata, os pontos fundamentais onde fazer intervenção, principalmente com a modelagem de Virginia Satir. Como você desativar qualquer tipo de trauma rapidamente, como trabalhar com partes internas, quando uma parte quer uma coisa, outra parte quer outra, como fazer uma regressão rápida e como reprogramar, ressignificar de maneira consistente a causa. Não adianta nada se chegar numa causa e aí a pessoa sai e lembra da causa, porque foi por conta daquilo e agora tem um bode expiatório e fica pior ainda. Não! Como resolver isso rapidamente? Então, na modelagem desses 3 grandes gênios, surge a programação neurolinguística, disponível para qualquer pessoa. Agora, a PNL foi desenvolvida não só para quem quer ser profissional do desenvolvimento humano, ela foi desenvolvida também para pessoas que querem melhorar em vendas, melhorar em liderança, em comunicação, em desenvolvimento. Olha essa frase aqui. A PNL simboliza, entre outras coisas, uma maneira de se examinar o aprendizado humano. Mesmo que muitos psicólogos e assistentes sociais usem a PNL para fazer o que chamam de terapia, eu acho mais apropriado descrevê-la como sendo um processo educacional. Estamos essencialmente desenvolvendo formas de ensinar as pessoas a usarem o seu cérebro. O problema não é que o cérebro não consiga aprender, como nos tem sido dito com frequência. O problema é que ele aprende rápido e bem demais. Esse é o problema. É que o cérebro aprende rápido e bem demais. E desaprender é que são elas. Vamos entender o seguinte? Para um penelista de alto nível, a gente não entende a depressão como uma doença. Pois é. Para mim, o cérebro de uma pessoa com depressão está funcionando muito bem, obrigado. O cérebro de uma pessoa com fobia social, com timidez, está funcionando muito bem, obrigado. O cérebro da pessoa com depressão profunda está programado para se destruir em 5, 4, 3, 2. Está programado. E se não fosse a medicação, né, que a gente tem agora nos tempos modernos, algumas pessoas já teriam ido embora. Ou se não fosse métodos terapêuticos funcionais dos últimos tempos. Vamos entender o seguinte. Se a pessoa tem uma neurolinguística negativa a respeito do mundo, se ela, por exemplo, não foi bem-vinda, ela veio numa gravidez indesejada e ela soube disso, ou ela se sentiu rejeitada, preterida pelo pai, ou comparada com o irmão e não sendo acolhida, ou ela ouviu, você é um estorvo, você é um problema. De alguma maneira ela sentiu isso, ela pode internalizar, eu sou uma porcaria, eu sou rejeitável, o mundo me rejeita. E aí essa pessoa fica projetando isso no mundo. Então entenda que é um aprendizado da mente. A mente, ela foi treinada, não te falei?
ela foi treinada a ser quem você é. Então a mente está atuando dessa forma, não é? Tá tudo bem, tá tudo certo, a não ser que a gente pare e reaprenda. Então, voltando à frase do Bandler, né? O problema não é que a gente não aprenda, o problema é que a gente aprendeu tão bem que para desaprender é que é desafiante. Então, o que a gente vai fazer? Neurolinguisticamente, eu vou precisar mexer em todas aquelas imagens, ou nas principais de referência, que sustentam que ela é uma porcaria, que ela é rejeitável, os significados associados. Às vezes a gente quer mudar só o significado, mas você tem aquela imagem trágica do que o pai disse, do que a mãe fez. Então isso está atuando lá dentro. Eu preciso desativar imagens, sons, sensações e significados linguísticos. A vantagem da PNL é você ter um poder de reprogramação muito maior, porque você atua neurolinguisticamente e não só linguisticamente. Quando você é um profissional, né, que sabe o que você está fazendo com PNL, de verdade, né, no atendimento. Então, uma pessoa que, por exemplo, depressão, é uma pessoa que perdeu alguém, que perdeu um marido, perdeu um filho, uma mãe, às vezes a pessoa entra num processo depressivo. Tem um lado dela que decide morrer, um lado dela que não aceita e decide morrer. E aí, iria embora. Como lá atrás, nas outras gerações, morria junto. Você percebe que a mente programou, não vale a pena viver, e de alguma maneira ela começa a olhar para a morte? A boa notícia é possível reprogramar rapidamente. Esse tipo de depressão, a última que eu te falei, eu te ensino a resolver numa intervenção, depressão por luto inacabado. Agora, depressão por desamparo infantil, aí eu já preciso de um pouquinho mais de tempo para trabalhar todo o conteúdo e consolidar. Algumas sessões, né? 3, talvez 4. Um profissional que esteja começando, é bom fazer um projeto de 10, mas a gente vai chegar lá e vai chegar com muita assertividade.